Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos estar iniciando o nosso curso nesse momento, e o nome do curso é Curso de Maturidade Cristã, né? Ou Curso de Maturidade no Espírito. E o primeiro módulo que nós vamos estar aqui juntos aprendendo chama-se Princípios de Revelação na Palavra, né? É Princípios de Revelação na Palavra. Então esse é o título, né, da nossa aula de hoje. Deixa eu só sair da projeção aqui, que nós vamos configurar para a semana que vem, para quando eu passar aqui no meu notebook, já passar para vocês, né? O Diego está vendo isso para nós, né? Mas hoje nós vamos usar dessa maneira aqui mesmo, através do celular. Então nós vamos falar sobre princípios de revelação na palavra. Qual é o objetivo? O nosso objetivo é de forma clara, né, ouvirmos a palavra de Deus e entender a palavra de Deus sendo guiado pelo Espírito Santo, né? E isso vai alimentar e fortalecer a nossa vida cristã na prática. Por isso chama maturidade cristã. O que é maturidade? É crescer, é atingir um nível de conhecimento do Senhor que faça diferença nas nossas vidas. E ao longo do curso nós vamos estar apresentando, né, os fundamentos básicos da palavra de Deus, né, que vão colaborar com o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Então esse é o nosso tema, princípios de revelação na palavra. Eu preparei um resumozinho, bem resumido mesmo, da aula de hoje. No final nós vamos estar entregando. Se não tiver para todos, eu acho que não tem, a gente imprime mais na secretaria da igreja. Então nós vamos falar sobre esse tema hoje. Por que precisamos saber da diferença entre alma e espírito, né? Qual a diferença? Tem um senso comum, né, que é assim, que alma e espírito é a mesma coisa. Muitas pessoas têm essa ideia, é um senso comum da maioria das pessoas. Mas nós vamos ver à luz da palavra de Deus que não é bem assim, né? Não é dessa forma, que corpo, alma e espírito, né? O corpo, é claro, nós já sabemos bem disso, é diferente, mas que a nossa alma e o nosso espírito são diferentes. E por que eu preciso saber disso? Porque quando você entende isso, isso vai influenciar a sua maneira de relacionar com Deus. Influencia a salvação, pastor? Não, não influencia, mas influencia a maneira como o salvo se relaciona com Deus, né? Quando o salvo entende essa diferença, vai facilitar o seu relacionamento com Deus. Então esses conceitos, por mais que pareça que alma e espírito são a mesma coisa, mas eles não são. E nós precisamos entender isso. Eu quero ler com você, né, esses dois textos, né? Pulou demais aí. Esses dois textos aí, olha, quero te convidar, você que enxerga bem, ler comigo. O primeiro é o de Tessalonicenses 5:23. Vamos lá? Diz assim: o homem é espírito e corpo. Agora o texto: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui numa leitura normal, entendendo o português, sem buscar uma interpretação bíblica, nós já podemos entender. O texto fala de espírito, de alma e de corpo, que é a composição do ser humano. Hebreus 4:12 nos diz assim, vamos lá: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então nós podemos perceber que a palavra de Deus é afiada, né, e ela penetra a ponto de dividir alma e espírito. Então, se a palavra pode fazer essa divisão, significa que a alma e o espírito são diferentes, né? Essa é a nossa base. E como que nós podemos exemplificar isso? Nós podemos ver nesse exemplo do ovo.
Quando você olha, né, para um ovo, ele é um único, né, uma única coisa. Ali esse ovo representa o homem. Mas quando você quebra o ovo, você vê que ele tem a casca, a clara e a gema, não é verdade? É a composição dele, ele tem esses 3 elementos. Então, quando você olha para alguém, né, igual eu estou olhando para vocês e vocês para mim, nós vemos um ser completo. Mas quando nós vamos estudar esse ser, nós vamos ver que nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Nós não vemos o espírito, né? Mas nós podemos perceber ele. Nós não vemos a alma, mas a alma é a nossa psique, é a sede das nossas emoções. Então nós vemos o corpo, mas o corpo é fruto de tudo isso, de alma e espírito, né? Então essa é a verdade. Então o corpo, né, está ali representado pela casca, né? A alma seria perdão, a clara, e a gema, o espírito, né? E você pode ver que a gema é a que está mais no interior do ovo, né? Então o espírito na Bíblia é apontado para o coração, para algo íntimo, que está mais no interior. Mas para que entender tudo isso? Ao longo da nossa aula de hoje você vai entender melhor porque nós precisamos entender essa separação e como isso vai fazer diferença no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Deus. Então, quando o homem pecou, essas 3 partes do ser humano, elas foram afetadas. No espírito, no que aconteceu? Foi gerado morte espiritual. O homem que tinha contato com Deus, né, e a Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia e falava com Adão e Eva. E agora eles perderam o contato de Deus, porque Deus tinha dito para eles, né, que se eles comessem do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Então no espírito trouxe morte espiritual. O homem agora estava separado de Deus e ele não tinha mais a comunhão com Deus como antes. E é isso que acontece na vida de quem ainda não entregou a vida a Jesus. Ele está vivendo numa morte espiritual. Ele não consegue ter um contato direto com Deus. E na alma, o que o pecado causou? Ela produziu traumas, tormentos mentais, complexos, né, feridas emocionais. Então muitas pessoas, né, vivem com feridas, vários tipos de feridas. E não é à toa que as doenças psicológicas são cada dia maiores, né? É uma área que as pessoas são mais carentes, né? Ansiedade, quase todo mundo tem ansiedade, né? Depressão e outras coisas piores ainda. E quanto mais o tempo passa, maior a pressão, mais as pessoas estão ficando doentes na alma. E quando que começou isso? Através do pecado, porque a alma do homem era perfeita. As emoções do homem eram perfeitas antes da queda, mas a partir da queda, né, essa alma sofreu. E no corpo? O corpo hoje sofre enfermidades físicas, morte prematura. Quantas pessoas morrem antes do tempo por uma doença, né, ou por uma atitude errada, um acidente, maldições hereditárias. Então o pecado, ele atingiu as 3 partes do corpo humano. No espírito trouxe morte, na alma produziu complexos, né, produziu feridas na alma, e no corpo morte, né, dor, sofrimento e tantas outras coisas que nós conhecemos bem, né? Então quando Adão ele pecou, ele morreu para Deus. E assim toda a raça humana ao nascer já recebe essa semente do pecado. E a morte dele não foi uma morte física de imediato. Mais tarde ele veio a morrer, como todos nós um dia vamos passar por esse momento. Mas foi uma morte espiritual, né? Ela começou no espírito. Nós precisamos entender que morte não é aniquilação, não é deixar de existir. Morte é separação. Naquele momento do pecado, o homem foi separado de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que as nossas iniquidades nos separam de Deus, nos tiram da presença. A Bíblia diz
né, que todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória, que é a presença de Deus. Então, a primeira coisa que Deus precisou fazer no homem, né, para regenerá-lo, era justamente trazer o novo nascimento. Por isso que a gente fala, olha, você precisa nascer de novo, né? Jesus, ele falou para Nicodemos, você é necessário vos nascer de novo. E ele não entendeu nada, mas Jesus estava falando sobre isso. O que é nascer de novo? É ter o Espírito novamente, um novo Espírito, um Espírito que agora pode ter contato com Deus. No momento que você entrega a sua vida a Jesus, isso é feito, né, na sua vida. Você agora tem um Espírito que pode ter contato com Deus, você foi regenerado. E lá em Gênesis 2, versículos de 15 a 17, narra quando Deus falou para Adão a respeito que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria. Eu quero ler só o 17, que diz assim, olha, menos da árvore que dá conhecimento. Deus tinha falado antes, vocês podem comer de todas, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. E morreu primeiro o espírito. Eles ficaram até com medo, né? Se esconderam de Deus. Talvez a ideia deles era que Deus ia matá-los, mas Deus fez o contrário. A Bíblia diz que eles fizeram para eles roupas de figueiras, né? Tamparam, cobriram-se com folhas de figueiras, mas mais à frente a Bíblia diz que o Senhor os cobriu com a pele de um animal. Então ali, nesse momento, tinha uma figura profética, né, e ilustrativa que apontava para Cristo. A folha de figueira, ela fala da nossa justiça própria, que é o homem tentando se cobrir os seus pecados diante de Deus, por meios dele mesmo, por atos de bondade, de justiça própria, né, por algum tipo de bom comportamento. Mas Deus fez o quê? Deus teve que matar um animal. A Bíblia não especifica qual animal, mas muitos teólogos creem, né, que foi um cordeiro. Mas independente se foi um cordeiro, provavelmente foi, mas era um animal que teve que derramar sangue, e aí fizeram-se roupas de peles daquele animal para cobrir os pecados de Adão e Eva. E ali apontava para o que foi feito durante todo o Antigo Testamento. O sangue dos animais eram derramados para cobrir os pecados, e eles não eram de uma vez por todas perdoados, mas era coberto, até que um dia veio Jesus, e o sangue de Jesus foi derramado, e aí ele tirou o pecado de uma vez por todas daqueles que creem nele, amém? Então, quando Deus matou aquele animal lá no Éden para cobrir os pecados, ele já apontava para a redenção de Cristo Jesus. Ele já apontava que o homem precisava agora de alguém para o redimir, que o homem precisava agora de um novo espírito para ele poder ter contato com Deus, voltar a ter comunhão com Deus. E onde que Deus tem comunhão conosco? É no nosso espírito. Por isso nós precisamos entender nessa diferença de alma, corpo e espírito. E por que o nosso tema é princípios de revelação na palavra? Porque nós precisamos entender como que Deus se revela. O que é Deus se revelar? É Deus se fazer conhecido. É Deus mesmo se mostrando para nós, deixando ser conhecido. E aí, nesse módulo, né, nós estamos vendo isso, como que Deus, né, se revela e como nós podemos conhecer e ter mais intimidade com Deus. Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão, tá? Porque senão eu vou falando, não paro não. Se quiser fazer alguma acréscimo também pode. Então, uma vez que nós fomos regenerados, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é nos dirigir por meio do seu Espírito Santo. E onde o Espírito Santo habita? No nosso espírito. Isso que nós precisamos ter bem clareza, porque o espírito do homem não é o Espírito Santo.
Nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Mas quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar no seu espírito. E essa é a maneira como Deus quer se relacionar conosco. Nós precisamos deixar o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Por isso o curso é curso de maturidade cristã. O que é alguém maduro? É alguém que não é dirigido por suas emoções, não é dirigido por si mesmo, mas ele é dirigido, orientado pelo Espírito Santo de Deus. E como que o Espírito Santo vai fazer isso? Ele vai fazer na alma, irmãos? Não. Ele vai fazer através do corpo? Não. Ele faz através do Espírito novo, regenerado que Deus nos deu. E lá na queda, tem um processo interessante que você sabe, mas é bom frisar, porque esse processo aí que aconteceu até a queda dos nossos primeiros moradores da terra, vamos dizer assim, Adão e Eva, esse mesmo processo o diabo vai nos tentar com ele. O que aconteceu lá? Incredulidade, independência e o andar no natural. E eu quero ler com você, só para relembrar esse fato, lá em Gênesis 3, versículos de 1 a 6, diz assim, olha, a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Até aqui eu li o versículo 3. Só fazer um destaque aqui. Olha como que o diabo ele é mentiroso, né? Ele disse, olha, Deus falou para vocês não comerem de nenhuma árvore. O diabo sempre quer lançar dúvida do amor de Deus em nós. Não foi isso que Deus disse. Deus disse, vocês podem comer de todas as árvores, menos de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o inimigo quis fazer Adão e Eva entenderem que Deus estava proibindo eles de algo bom. E esta mesma mentira que o diabo conta, às vezes para nós, conta para aqueles que ainda estão lá no mundo, olha, não vá servir o Senhor, não dedique tanto às coisas de Deus, porque Deus não está com boa intenção com você. E essa é uma mentira, irmãos, do diabo, que ele começou a contar lá atrás. E aí continua, versículo 4. Mas a cobra afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta desta árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, como que o pecado começou? Incredulidade. Deus falou, se comer, morre. A serpente falou, pode comer que não vai morrer. E aí, o que eles preferiram fazer? Eles acreditaram na serpente. Incredulidade. Deixaram de crer no Senhor. Mas continua os passos do pecado. E ela diz, olha, o dia que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão. E aí eles queriam agora já viver uma vida de independência. Eu não preciso de Deus mais para me guiar. Eu não preciso de Deus mais para me orientar. Se eu comer desse fruto, nós vamos ser independentes de Deus, Adão, Em outras palavras, nós vamos agir por nós mesmos. Já viu aquele jovem quando chega a 18 anos, fala, agora eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser, Mas às vezes o pai e a mãe ainda sustenta ele e tem que continuar submisso, Para fazer o que quiser tem que se sustentar. E o que aconteceu com eles? Eles quiseram viver a vida por si só e andar no natural. O que é andar no natural, irmãos? É andar segundo os nossos conceitos. É ter uma vida independente da ação do Espírito Santo em nossas vidas. É ser um ser que tem o Espírito Santo, às vezes convertido, nasceu de novo, mas ele só olha com olhos naturais. É por isso que a Bíblia diz que não andamos por vista, mas por fé. O que é andar por fé? Uma delas é andar crendo na palavra, crendo nas promessas. Andar por fé é andar seguindo as direções de Deus.
por mais que naquele momento pareça que não é o melhor, mas isso é andar por fé e andar no sobrenatural. Então eles começaram a caminhar natural, fazendo as vontades deles. E infelizmente, muitos irmãos nossos, salvos, pessoas abençoadas, ainda andam segundo a sua vontade. Mas quando nós atingimos uma maturidade cristã, nós começamos a andar segundo a vontade de Deus. Quando nós deixamos o Espírito Santo nos dirigir, nós começamos a andar e andamos dirigidos pelo Senhor. E esse é o objetivo do Senhor. Nós precisamos andar dirigidos pelo Senhor. Nós precisamos andar dirigidos pelo Espírito Santo. O segundo módulo que nós vamos estudar aqui, nós vamos tratar especificamente disso. Chama assim, andando no Espírito. Mas hoje a gente já está dando uma introdução do que vem pela frente, né? Então, a expressão de nossa fé vai depender de como nós conhecemos essa verdade. Porque uma fé correta produz um comportamento correto. Uma fé errada produz um comportamento errado. Vou te dar um exemplo disso. Quantas pessoas estão aí adorando, né, a algo que eles intitulam um Deus ou alguém que eles julgam dignos de ser adorados? Por quê? Porque tem uma fé errada. A intenção do coração às vezes é boa, eles querem adorar um ser supremo, uma divindade, querem oferecer culto, mas oferece às vezes a pessoa errada, né? A entidade às vezes, porque a fé deles está errada. Quando nós temos uma fé correta, nós vamos ter atitudes corretas. E não pense que tem algo que é neutro, tudo que você crer influencia a sua vida. E atrás de toda atitude errada tem um pensamento errado ou uma crença errada. Vou te dar um exemplo agora bem natural quanto a isso. Quando você vê alguém pela primeira vez, e a gente tem um ditado assim, não fui com a cara do fulano, não é verdade? Não gostei do fulano. E talvez depois você começa a conviver com essa pessoa e se torna grandes amigos, não é verdade? Deve já ter acontecido com você, alguém que de primeiro você não gostou, tem vezes que não adianta, não vai gostar mesmo, mas muitas vezes aquela pessoa, né, passa a ser alguém íntimo seu. Por que você teve aquela impressão? Uma ideia errada, um pensamento errado. Outra questão, alguém às vezes passa meio sério perto de você, você pensa, é comigo, está com raiva de mim. Mas às vezes não é nada, ele está com problema pessoal, depois você vai descobrir que ele não estava bem naquele dia. A sua ideia errada, a sua crença errada levou você a ter um julgamento errado. Isso é no natural, mas é só para vocês entenderem essa questão. Então, um dos grandes problemas, irmãos, eu até coloquei destacado ali, da vida cristã, é a falta do discernimento, né, do nosso espírito e da nossa alma. Entender o que é do espírito e o que é da alma. Por que eu preciso de entender isso? Só repetindo. Porque Deus fala através do nosso espírito. Deus não fala através da sua alma. Então nós precisamos entender o que é no nível da alma, do intelecto e o que é do espírito. Vou te dar um exemplo, né, que é mais fácil de entender. Pode, por exemplo, alguém vir e fazer um solo, louvar o Senhor, e a pessoa ser afinada, ter técnicas de canto, e ser algo lindo, mas ser na alma. A pessoa não orou, não pediu a Deus, não buscou, não tinha a vida de Deus fluindo. Vai até nos emocionar. Nossa, que lindo, mas não vai tocar o seu espírito, não vai gerar transformação. E pode alguém que canta lindo, né, que sabe realmente de música, cantar no espírito. E pode alguém que nem canta tão bem, cantar no espírito e fazer diferença. Você pode ver uma orquestra que não tem nada a ver com as coisas de Deus e se emocionar e falar, que lindo, cada instrumento, tudo tão lindo, é lindo mesmo. Mas aquilo não gera transformação espiritual, gera uma emoção boa, você fica até feliz, mas passou o momento, acabou. Mas as coisas do Espírito, elas geram vida. Aquilo que tem o Espírito vai gerar vida, vai gerar transformação. E nós precisamos entender, irmãos, quando é a nossa alma, que é o nosso psique que está influenciando ou falando, e quando é o nosso espírito.
É claro que Deus vai falar no seu espírito, pelo Espírito Santo. Quem vai entender é a sua alma, porque a sua alma é o psique, não tem como não entender, a mente está aqui, mas vai ser algo transmitido pelo Espírito, não vai ser uma fala apenas humana, mas vai ser uma fala vinda da parte de Deus, né, que vai virar o Espírito transmite a alma, e a alma vai levar uma atitude. E quem vai executar as atitudes, a maioria das vezes é o corpo, é assim que funciona. Então qual é o alvo da vida cristã? O Espírito dirigir a nossa vida. O Espírito é como se ele ficasse no meio, ali, e tivesse do lado o corpo, né? E o corpo ele recebe os estímulos do mundo, da carne, do diabo, né? O diabo também ataca a mente, e quem dominar a mente, domina a nossa vida. Se o Espírito Santo dominar o nosso espírito, e aí o nosso espírito estiver mais forte, o nosso corpo e a nossa alma vai fazer o que agrada o Senhor. Mas se a nossa alma estiver mais forte, nós vamos fazer aquilo que nós queremos e muitas vezes andar no natural. E mais à frente nós vamos ver como nós alimentamos o espírito e a alma. Quando você está aqui ouvindo essa palavra, você está alimentando o espírito. Quando você ora, você está alimentando o Espírito. Quando você lê a Bíblia, você está alimentando o Espírito. Quando você busca as coisas de Deus, você está alimentando o Espírito. Quando você fica lá, né, um dia inteiro, uma semana inteira, sem ler a Bíblia, sem orar, você está deixando a sua alma se tornar forte. Porque a alma ela já é estimulada no mundo, no dia a dia, no seu trabalho, você tem que fazer coisas naturais, né, dos problemas, e se você não alimentar o seu espírito, você vai ser alguém até salvo, mas vai andar no nível do natural. E a grande diferença na nossa vida é quando nós andamos no nível espiritual. E o que acontece então, quando nós não entendemos, né, essa verdade, né, e essa diferença entre espírito e alma, né? Porque o corpo é bem visível a diferença. Acontece uma bagunça, né? Olha aí. Você vai querer ouvir a Deus, talvez de formas naturais. Ao invés de buscar a Deus através do Espírito Santo, no seu espírito, você não vai entender, você não sabe, vira uma bagunça, se é de Deus, se não é, você não tem o discernimento, né? E se torna algo trágico nas nossas vidas, né? Então nós precisamos entender, Deus fala pelo Espírito Santo no nosso espírito regenerado, que nasceu de novo, é a maneira de Deus ter comunhão conosco, não pode ser no nível da alma. Por que nós oramos tanto, né, pastor? Fizemos agora os 21 dias de jejum, o primeiro motivo de oração era a vida de Deus fluindo entre nós, irmãos. Porque nós podemos ter estratégia certa, nós podemos ter a visão certa, ter as melhores pessoas, os melhores líderes nesta ou em qualquer igreja, mas se não tiver uma ação de Deus, nada acontece. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E como que Deus age? Quando todos buscam a Ele. Quando uma igreja, um exército do Senhor fala: Senhor, dirige-me a minha vida, fala o meu espírito, eu quero ser alguém espiritual, não deixe que eu ande no nível da alma, no nível natural, mas eu quero ser alguém que enxerga com os olhos espirituais. Isso muda a realidade de uma igreja, de uma comunidade. Porque o inimigo, ele tem as suas estratégias. Quando ele não conseguiu que você te impedir de se converter, você se converteu, ele já tomou uma derrota, né? A maior derrota. Mas às vezes ele vai te impedir ou tentar colocar obstáculos na sua vida de crescer espiritualmente. Você vai ser um salvo que vai andar no nível natural, e isso não faz muita diferença no reino de Deus, né? Faz diferença na sua vida, que você está salvo, né? Graças a Deus por isso. Mas quando um crente ele anda no nível do Espírito, isso faz toda a diferença na vida dele e na comunidade que ele está, amém? Você vai ser alguém espiritual, que onde você chegar, as pessoas vão ver que tem algo diferente. Às vezes você por si não tem nada a oferecer, mas as pessoas percebem que tem algo diferente. Então por quê? Eu quero te dar alguns motivos práticos. Por que precisamos saber a diferença entre alma e espírito? Primeiro, porque Deus é espírito. E lá em João 4:24 diz: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores, acho que eu coloquei esse texto aqui, não passei para vocês, só para mim. Vamos ler o texto juntos.
é espírito. Então, viu que interessante? Deus é espírito, o espírito de Deus é maiúsculo, porque ele é Deus. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito. O espírito ali é o espírito humano. Mas como que esse espírito humano pode adorar o Senhor? Somente quando ele foi regenerado. Quando esse espírito agora pode manter contato com Deus. Assim como para manter contato com a matéria, eu tenho que ser matéria, né? Eu consigo pegar essa garrafa. Do mesmo modo, para ter contato com Deus, nós precisamos, né, ser um ser espiritual, ter o espírito regenerado pela obra de Cristo na cruz. Oi? É por isso que uma pessoa, embora membro da igreja e não consegue andar em obediência, pode ser que ela não foi regenerada. O seu espírito não foi regenerado. Então ela não consegue, ainda que ela queira, ainda que ela sinta vontade, ela não consegue. Porque um espírito não regenerado, se não houve um novo nascimento, se o espírito que estava morto ainda não foi vivificado, Efésios capítulo 2, ela não consegue obedecer. Está morto, o espírito está morto, o espírito não consegue comunicar com Deus, não é? É isso mesmo, aí não pode tentar quem quiser, não tem como, né? Enquanto não tiver uma ação do espírito do novo nascimento, não tem como, né? Então nós não precisamos, às vezes, ver com os nossos olhos ou ouvir, mas nós precisamos detectar, né, a ação de Deus através do Espírito. Por exemplo, eu quero perguntar para você aqui: alguém aqui Deus já falou com você? Você já sentiu, Deus falou isso comigo? Você já falou? Levante sua mão. Eu creio que todos nós, Deus falou, nem que seja no dia da sua salvação, né? E depois Ele continuou falando. Mas alguém aqui já ouviu mesmo a voz de Deus? Você já ouviu? Tem pessoas que dizem que ouve. Alguém já ouviu? Já ouviu, pode levantar a mão. Você já ouviu? Que bom, tem uns que já ouviram, glória a Deus, né? Eu nunca ouvi a voz audível mesmo, né? Como se fosse alguém falando. Mas Deus já falou comigo, né, de várias formas, com sentimento, um entendimento que aquilo era de Deus, uma convicção. Eu creio que essa é a experiência da maioria, né? Você às vezes não chegou a ouvir mesmo, literalmente, mas você pôde entender que era de Deus. Como que você entendeu? No seu espírito. O Espírito Santo falando ao seu espírito. Então é assim que Deus age. Ele pode falar também de uma forma literal, né? E Deus, ele age da maneira que Ele quiser. Mas na maioria dos casos você não ouve, mas você sabe que é Deus que está falando pelo Espírito. Então, por que nós precisamos entender essa diferença? Porque Deus é Espírito, né? E o texto que lemos diz que os seus adoradores devem o adorar em espírito e em verdade. Então a adoração, irmãos, é no nível do Espírito. Toda a nossa adoração. Nós não estamos aqui na igreja para, na hora do louvor, cantar apenas. Nós não somos artistas, né? Na hora do culto, nós não estamos aqui para assistir o culto, porque a adoração não é só louvor, né? O louvor pode se tornar uma adoração. Quando você ora, você está cultuando, você está adorando a Deus. Como deve ser essa adoração? No Espírito. Então, ao chegar no culto, ou na sua célula, onde tiver uma reunião de irmãos cultuando, você tem que falar: Senhor, fale comigo, me use, né? Eu quero receber do Senhor. Porque não é simples não, chegou assim, já conectou no ambiente, né, com Deus. Não, você precisa clamar. Já notaram que tem vezes assim, no primeiro louvor parece que já tem um fluir? Mas tem dia que parece que não é no primeiro, é no segundo, no terceiro. E muitas pessoas saem do culto e dizem: o culto não foi bom hoje, né? Isso não fluiu, mas talvez era ele estava desconectado da vida de Deus que estava fluindo no ambiente. Pode acontecer de ser no culto também, mas a maioria das vezes não é individual com as pessoas. Então Deus é Espírito, toda adoração tem que ser no Espírito. Você precisa, né, pedir ao Senhor que fale com você no seu espírito. Então nós não podemos adorar no nível da alma, mas do espírito. É comum, talvez no início,
né, de um culto ali, você ainda está meio desligado, mas então você tem que se concentrar. Não é automático as coisas de Deus. Se você está ali naquele dia que não está conseguindo entender, fala: Senhor, fala comigo, Senhor, né, eu preciso, eu não quero sair daqui do mesmo jeito não. E você pode ter certeza, vai ter uma conexão divina. Oi? Aham, pode. Pode. Isso aí, isso mesmo. Essa é a... Oi? E outra questão, né? Esse contexto aqui que nós vimos, deixa eu voltar aqui, que Jesus falou de João 4:24, a mulher estava perguntando para ele, a mulher samaritana: Senhor, onde nós vamos adorar? Nesse monte, ou em Jerusalém, onde que é? E ele vai e diz isso: olha, vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então a adoração não é questão de lugar, nem de forma, nem de fórmula, né? Tem louvor mais agitado, tem louvor mais lento, né? Tem povo que grita mais, tem uns batistas que fica mais quieto, mas é a questão se é espiritual, né? Se é no espírito, né? Se está adorando aqui no prédio da igreja, se você está adorando dentro do seu carro, se você está adorando lá debaixo da árvore, o negócio se é espiritual. É isso que nós precisamos ter em mente e clamar que haja sempre esse ambiente de vida entre nós. Também o novo nascimento, ele ocorre no espírito, né? Então nós precisamos entender isso, ó. João 3,6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito, né? Então já disse isso aqui, né, que quando Adão pecou, a morte entrou, né? Não foi uma morte física de imediato, mas foi morte espiritual. E hoje o homem natural, ele tem o espírito, mas esse espírito está morto para as coisas de Deus. É bom frisar isso aqui, porque eles captam vários sinais, mas menos o de Deus. Pastor, mas a pessoa não nasceu de novo, mas ele teme a Deus. Ele tem um temor de Deus, ele sabe que Deus existe, né? Oi? Cornélio, né, que nós estamos trabalhando agora no caso de paz, ele tinha temor, mas ele ainda não tinha o espírito regenerado. E daí a necessidade de todo ser humano nascer de novo, irmãos. A gente diz assim: nós queremos mudar o mundo. A única maneira de mudar o mundo, o Brasil, o país, nossa cidade, é ganhando as pessoas para Jesus. Não tem outro jeito. Porque o dia que a pessoa nasce de novo e o Espírito Santo agora habita nele, a vida de Deus está nele, se ele der lugar para esse Espírito, a vida dele é mudada, é transformada. As ações deles vão ser mudadas. Então, um exemplozinho para vocês entenderem bem é do rádio lá. Coloquei ali, exemplo do rádio. O rádio, ele precisa de uma antena, né? O celular, ele precisa, acho que pelo menos do fone, né? Para captar um sinal. E todo rádio precisa de uma antena. Por mais que hoje, às vezes você não vê aquela antena grande igual antigamente, mas ele tem uma antena interna que capta o sinal. Assim como o celular tem também para captar o sinal do Wi-Fi e tudo. Então, o Espírito que é nos dado é essa antena. O Espírito novo é essa antena que capta o sinal de Deus. Quem nasceu de novo, agora ele tem a antena do rádio. Ele vai poder captar as ondas divinas e ter cuidado, discernir para não captar as coisas do mal. O espírito do homem que não foi regenerado, não nasceu de novo, ele capta as ondas do mal. Por que o mundo está um caos desse jeito? Assassinato, né, pedofilia, tantas coisas horríveis. Você fala: como o ser humano faz isso? É porque ele captou as ondas do diabo, né? A antena dele não capta o sinal de Deus, e ele faz isso. E nós precisamos, né, deixar que o Espírito Santo fale conosco, que essa antena que foi nos dada possa captar o sinal de Deus. Eu quero te dar um exemplo bíblico disso, como que mesmo sendo, né, às vezes nascido de novo, você pode sofrer influências tanto do mal também quanto do bem. O certo é andar pelo Espírito. Quando Pedro, Jesus, né, estava andando ali com os discípulos, e ele disse: quem o povo diz que eu sou? Ah, é profeta, é Elias, é tal. E aí Jesus vira para eles: e quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Que revelação poderosa. E Jesus disse: olha, isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito.
Mas logo à frente a história continua. E aí Jesus fala que ele teria que morrer, né, crucificado e tal. Ele estava falando do plano de Deus para ele. E Pedro falou: não, não morre não, Senhor, tenha dó de ti, Senhor. E o Senhor falou: para trás de mim, Satanás, né? Naquele momento Pedro já estava pegando uma influência do mal, querendo desviar o foco de Jesus. Então, mesmo sendo salvos, irmãos, a gente pode correr esse risco. Mas a nossa antena que Deus deu, o Espírito, é para pegar o sinal do céu sobre a nossa vida, amém? Do Espírito Santo. Também o conhecimento espiritual é adquirido no Espírito. 1 aos Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, um homem natural, ele pode até ler a Bíblia e não entender na maioria das vezes. Os ateus, muitos leem a Bíblia. Muitos se encontram com Jesus lendo a Bíblia. Mas muitos leem, né, e nunca entendem, nunca têm a revelação espiritual. Eles entendem a letra. Mas a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Os advogados, eles usam às vezes até a Bíblia para embasar algo, né, ali numa sentença, mas eles entendem ela de forma natural. Então o conhecimento de Deus também vem pelo Espírito, que é o que eu gosto de chamar de revelação, que é quando você tem um entendimento que aquilo faz diferença na sua vida, que aquilo vai levar uma mudança de atitude. E muitos pensam: mas essas coisas do Espírito são muito difíceis, pastor. É algo muito misterioso. Não, não é difícil. A grande questão é que quem está com o seu espírito morto, ele nunca vai entender. O rádio precisa estar sintonizando a frequência de Deus, amém? E a única maneira de sintonizar a frequência de Deus é nascendo de novo, é tendo seu espírito regenerado. É preciso, quando nós tivermos percebendo, tiver um discernimento que a frequência que nós estamos, né, entrando nela é uma frequência do mal, é uma frequência da nossa carne, é algo natural humano, pare, diga assim: não, isso não é para mim não, eu sou de Deus, eu sou um ser espiritual, essa atitude não é o Senhor que está me influenciando. A gente precisa ter esse discernimento, né? Conforme eu disse, tem o texto aí nesse próximo slide, ó. Jesus dizendo, né, que a letra mata, né, lá em João 6,63, Jesus disse que as suas palavras são espírito e vida. Se a palavra é espírito, somente o espírito pode recebê-la. Então, até receber a palavra tem que ser no espírito. Todo conhecimento de valor cristão que faz diferença nas nossas vidas é adquirido no espírito. É por isso que quando nós vamos receber uma palavra, e nós quando vamos transmitir, nós sempre oramos: Senhor, fale aos nossos corações. Hoje cedo eu já levantei, né, e orando e falando: Senhor, traga a revelação para nós. Abra o coração, que pode ser, irmãos, palavras bonitas, que nós achamos legal, até interessante, mas isso não gera vida. Tem que ter uma ação do Espírito. E aí é preciso duas coisas, de nós pedirmos a ação e nos abrirmos para isso. De falar: Senhor, revela ao meu espírito, porque eu quero ter um conhecimento que produz mudanças. Não basta conhecimento, acúmulo de conhecimento sem a ação do Espírito não produz mudanças. Vamos ser apenas pessoas cheias de técnicas e de conhecimentos, mas que não têm prática de vida. Mas quando há uma ação de Deus, e quando nós nos abrimos para isso, o conhecimento se transforma em prática todos os dias. Porque as coisas espirituais se discernem, espiritualmente, ou seja, pelo Espírito. Então, o homem natural, ele não pode entender as coisas do Espírito. É por isso que uma pessoa natural olha para alguém que lá no mundo aprontava tudo, e eles dizem assim: esse povo, depois que fez o que fez no mundo, vira crente, né? Eles sempre fazem esse julgamento. Agora é crente, né? Fez o que fez, é porque ele não entende, né, que Deus muda e transforma. Mas depois de um tempo, quando a pessoa mantém um testemunho fiel a Deus, eles dizem: fulano realmente mudou, né?
aquilo não tinha jeito não. Aí eles começam a enxergar que realmente teve algo diferente, que naturalmente aquela pessoa não poderia ser mudada. Mas infelizmente, muitos cristãos, apesar de nascidos de novo, ainda usam a sua mente para entender coisas que só têm discernimento espiritual. Nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias: Senhor, nos livre do entendimento humano, do entendimento no nível da alma, da mente, que haja no Espírito e que depois a alma entenda, mais dirigida pelo Espírito Santo. Esse é o nosso foco, irmãos. Só assim você vai entender o Senhor. O nosso tema, relembrando princípios de revelação na palavra. Você talvez é acostumado com revelação, aquela questão que alguém vai lá e o fulano fala: Deus mandou te dizer isso, né? E isso também acontece, tem revelações que são de Deus, né? Não estou falando que não é de Deus, tem umas que não é, né? A pessoa se engana, outros, né, usa esse meio para alguma forma errada, mas tem muitas pessoas que são usadas por Deus, traz revelação. Mas a revelação que estamos falando aqui não é nesse sentido, é da palavra. É aquela que Deus quer fazer todo o tempo na sua vida. Deus quer se revelar todo o tempo. Ele quer mostrar os seus caminhos, os seus desígnios. Ele quer dar direção na nossa vida. Nós precisamos andar no nível do Espírito. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que pedir: ó Espírito Santo, me dirige. É para fazer isso, é para não fazer. Trabalha na minha vida. É assim que é a vida de um crente vencedor, irmãos. Ele é dirigido pelo Espírito. A adoração, né? Nós falamos lá atrás, só repetindo aqui, é no Espírito, né? Não é uma questão de forma, eu já disse isso. E se nós falharmos em perceber o nosso próprio Espírito, a nossa adoração será comprometida. O máximo que iremos alcançar será um louvor no nível da mente e da alma, que é bonito de se ver, mas não produz transformação espiritual. Devemos também orar sem cessar no Espírito. Deus é Espírito, né? É necessário que seus adoradores o adorem Espírito em verdade, repetindo o texto. Então, Deus deve ser adorado no Espírito, né? Assim como Ele deve também, nós devemos usar o Espírito para orar em todo o tempo. Efésios diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Como que você ora no Espírito, irmãos? Você está dirigindo, às vezes você está até falando com Deus, e se você está com outra pessoa, às vezes você não está falando, mas você está ali conversando com Deus, né, no Espírito. Você está lá trabalhando, mas você está ligado com Deus. Senhor, me ajuda aqui, né? O Wagner está lá arrumando o carro: Senhor, o negócio está difícil aqui, me ajuda, né? Eu fiz muito isso e faço. Às vezes estava trabalhando, fazendo alguma coisa difícil: Senhor, me ajuda, né? Me dê forças, né? Ali o tempo todo, carregar um peso. Sabe o que eu lembrava? Eu lembrava do Sansão, que a Bíblia falava que quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, ele tinha uma força que ninguém tinha. Então ele não era forte, ele era fraco. A força era o Espírito. E aí eu falava: esse Espírito que está no Sansão está em mim agora, me dá força, Senhor. E dava força mesmo. Então, orando no Espírito. Mas também, né, isso não substitui, só lembrando, irmãos, a sua oração diária, o seu TSD. Porque uma vez eu estava ensinando sobre isso, e uma pessoa levantou e disse: é por isso que eu oro sempre assim, eu estou andando, estou trabalhando, mas ela nunca tirava o tempo dela ali com Deus. Eu falei: não, é preciso tirar, não substitui. Isso é algo a mais. O normal do crente é ele ter um momento todos os dias com Deus, é a tenda do encontro, assim como Moisés ia à tenda encontrar-se com Deus. E depois, durante o dia, você continua ali em espírito de oração, né? É a expressão que a gente sempre usou. Mas Paulo também diz lá em 1 aos Coríntios, capítulo 14 e o 15, assim, ó: porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. O que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Então Paulo, ele diz: se eu orar em outra língua, então meu espírito ora, né? Então também orar em outras línguas é um meio de orar no Espírito, né? Eu sei que no nosso meio batista muitas pessoas não acreditam, outros nem gostam que falam. Eu sou do tempo na igreja que quando
caía o assunto orar em línguas, na lição de EBD o professor pulava a página, ele fingia que não via e passava aquele assunto porque não podia falar, era algo proibido, né, na igreja batista. Mas, irmãos, tudo que tem na Bíblia eu creio, né? E eu creio que vocês também, porque a Bíblia é a revelação de Deus. Então, há 3 aspectos, eu não vou entrar muito nisso, só para você não ficar com dúvida explicando, né? Tem o falar em línguas no sentido de profecias, que é como Paulo diz, se alguém falar nesse sentido tem que ter intérprete, né? Alguém levanta aqui uma profecia em línguas, então tem que ter intérprete. Se não tiver intérprete, né, que se cale, foi o que Paulo falou, a orientação é dele. E tem o orar em línguas. O orar em línguas é algo que edifica a si próprio, é algo pessoal entre você e Deus. Você nem entende a oração, mas é o Espírito orando, é isso que Paulo está dizendo. O orar em línguas é o Espírito orando. E muitas vezes o Espírito ora por algo que na sua mente você nem sabe, algo que você nem notou que precisava, né, de orar. Então, quando alguém ora em língua, é o Espírito orando. E tem a línguas no sentido, né, de idiomas, que seria assim, alguém, por exemplo, eu vou lá num país e eu não falo aquela língua, e alguém pode orar ali e eu entender, o Espírito Santo me dá a interpretação. Eu já ouvi relatos sobre isso. Né, também é um tipo, né? Ou eu oro numa língua, na minha língua, no português, o cara lá no inglês entende, também é uma manifestação, né, dessa oração. Então, esses 3 aspectos. O orar em línguas, no sentido de profecia, não é para todos, é um dom que Deus dá, né? Agora, o falar em línguas, perdão, né, é um dom. Agora, o orar em línguas é para todo crente que quiser buscar, porque Jesus falou, esses sinais acompanharão os que creem, né? Falarão em novas línguas, né? Expulsarão demônios, curarão os enfermos. Então, só para esclarecer isso, né? Porque eu creio que tudo que tem na Bíblia a gente não pode deixar de falar, né? Então, oramos, né? Quem ora em língua está orando no Espírito, quem também mantém-se conectado o tempo todo. Então, por isso nós precisamos, né, entender que Deus é Espírito, né? Entender o nosso Espírito para nós termos esse tipo de relacionamento com Deus, né? Olha, existe um tipo de oração que é feita no nível do Espírito. Como poderei fazer esse tipo de oração se eu nem mesmo sei que possuo um Espírito, né? Quem não sabe disso, como é que ele vai adorar em Espírito? Se ele pensava que alma e Espírito era a mesma coisa, que mente e Espírito era a mesma coisa. A adoração é no Espírito. A prática normal da vida cristã, ela implica nisso ali, ó, que está destacado em amarelo, ó. Vamos ler lá comigo, ó. Somos um ser espiritual que possui uma alma e habita em um corpo. Você não é um ser material. Você não é um ser natural. Você é um ser espiritual, irmãos. Isso é chave. Se nós entendermos isso, né, nós vamos mudar a nossa atitude e o nosso relacionamento com Deus. Quem não nasceu de novo ainda não é um ser espiritual, mas quem nasceu de novo é um ser espiritual. Se você nasceu de novo, você é um ser espiritual que tem uma alma e habita num corpo. Essa é a sua realidade. E se você é um ser espiritual, você precisa relacionar com Deus como tal, como alguém que é espiritual. Não pode ser no nível da alma, nem das emoções. Não pode ser por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Então essa é a realidade. Encerrando a nossa aula de hoje, tudo que nós necessitamos para alcançar uma vida cristã plena, madura e frutífera, já foi nos dado pelo Espírito Santo que habita em nós. Habita o nosso espírito, o espírito do homem. E nós só precisamos o quê? Ouvi-lo. Tudo que nós necessitamos para alcançarmos uma vida cristã plena e frutífera já nos dado pelo Espírito Santo. A obra de Cristo na cruz é completa. É como uma semente. A semente do pecado foi implantada em nós e ela, ao germinar, gera frutos que são atos pecaminosos. Mas a semente de Cristo que foi implantada em nós, ela anula
ela anula a semente do pecado, e agora você pode ter atos de justiça baseado na obra de Cristo. Você pode ser dirigido pelo Espírito, você pode ser guiado pelo Espírito, você pode ouvir o Espírito, e tudo que você precisa já está em você, porque a vida de Deus está em você. Só precisa crescer, desenvolver, assim como uma criança. Ela já nasce, se ela é perfeita, com tudo que ela precisa para ser um ser humano saudável. Até um dia desse, o Vitor não andava, mas ele já tinha tudo que precisava para andar, mas ele precisava aprender, e o tempo chegar para ele desenvolver. Hoje ele já está andando, para todo lado, correndo, pulando, graças a Deus. Mas o Heitor ainda não anda ainda, mas ele tem tudo que precisa para andar. Nós temos tudo que precisamos para crescer na nossa vida cristã. Nós temos a obra de Cristo consumada, nós temos o Espírito Santo em nós. Então ouça o Espírito Santo, porque você é um ser espiritual, amém? Deus te abençoe. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Conforme nós aprendemos aqui, você vai fazer uma seguinte oração. Você vai pedir ao Espírito Santo agora. Põe o fundo musical aí para nós, fazendo um favor. Você vai pedir ao Espírito Santo que traga agora revelação de tudo que você ouviu nesse momento. Talvez nem tudo você guarde, mas algo essencial, algo que o Espírito quer falar pessoalmente com você. Clame a Ele. Diga para Ele: ó Espírito Santo, o meu espírito está aberto, eu quero receber de Ti, fala comigo, traga revelação, aquilo que eu não entendi claramente, eu quero entender. Peça a Ele, irmãos. Muitas vezes nós ouvimos e até lemos algo, e naquele momento nós não temos uma revelação completa, mas nós continuamos orando e pedindo, e o Espírito Santo continua falando, Ele continua ministrando as nossas vidas, e Ele agora ministra a sua vida. Ele traz um entendimento completo sobre o seu ser, Ele fala agora o seu coração, ao seu espírito se abra. Ó Espírito Santo, gere mudanças, transformações, mude conceitos, quebre paradigmas, ó Espírito Santo de Deus, nos faça enxergar aquilo que ainda não enxergamos, nos dê uma visão espiritual que ainda não temos em alguns aspectos. Traga a revelação, traga agora, Espírito Santo, palavra rema, porque nós queremos receber, nós estamos aptos para receber. Muda a nossa realidade espiritual, nos leva a crescer cada dia mais no conhecimento, na graça, nos dê unção, nos dê vida. Obrigado por cada um que aqui está. Obrigado, Senhor, porque os teus filhos ouviram o teu chamado para vir ao teu encontro. Que o Senhor recompense cada um com conhecimento, com graça, com favor liberado sobre eles. Colocamos agora o culto diante de Ti. Que haja a vida de Deus fluindo, que haja unção fresca, Pai. Use cada momento do culto para a Tua glória e para a exaltação do Teu nome. Em nome de Jesus que oramos, amém e amém. Deus te abençoe.